dar início à sessão, eu convoco o conselheiro Lovati para a composição de quórum, e havendo quórum presente Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão, submeto à Câmara para aprovação ata da 37ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Não havendo manifestação, considero a ata aprovada como distribuída. Comunicações da presidência, sorteio de processos, não há. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registros. Devolução dos processos com pedido de vista. Processo 2444-2012. Conselheiro Sérgio Abrudibe, vista Ministério Público Especial de Contas, em primeira sessão. Estamos devolvendo hoje, Excelência. Devolvendo. Apreciação de medidas cautelares. Não há. Leitura de acordo e pareceres. Palavra com o conselheiro Sérgio Abrudibe. Bom dia, conselheiro Pimentel. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Inicio leitura do acordo TC 1257, 2015, processo TC 4349, 2015, prestação de contas bimestral, referente ao sexto bimestre, 2014, Prefeitura Municipal de Nova Venécia, saneamento da omissão, arquivamento. Acórdão TC 1291, 2015, processo TC 3091, 2015, relatório de gestão fiscal, Prefeitura Municipal de Pedro Canário, referente ao segundo semestre de 2014, também saneamento da omissão, arquivamento. Acórdão TC 1292, 2015, prestação de contas bimestral, sexto bimestre de 2014, Prefeitura Municipal de Pedro Canário, também saneamento, omissão, arquivamento. Acórdão 1293-2015, processo TC 5802-2015, prestação de contas bimestral, primeiro bimestre de 2015, Prefeitura Municipal de Nova Venécia, também saneamento da omissão, arquivamento. Acórdão TC 1294-2015, processo TC 2662-2014, prestação de contas anual, exercício 2013, do Fundo Municipal de Saúde Afonso Cláudio, contas regulares, quitação, arquivamento. Acórdão TC 1296-2015, processo TC 2874-2014, prestação de contas anual, exercício 2013, do Fundo Municipal de Saúde Muniz Freire, contas regulares, quitação, arquivamento. E, por fim, acórdão TC 1297-2015, processo TC 2649-2014, prestação de contas anual, exercício Perdão, Excelência. Exercício 2013, Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, contas regulares, quitação e arquivamento. É só. Concedo a palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Heron, Ministério Público de Contas, senhoras e senhores. Acórdão TC 1152-2015, processo TC 5962-2015, município de Muquia, uma representação, não conhecer, determinação, a SEGEX, notificação, arquivar. Acórdão TC 1325-2015, processo TC 3161-2014, Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, prestação de contas anuais, exercício 2013, regular, quitação, arquivar.
Acórdão TC 1326-2015, processo TC 3164-2014, Fundo Municipal de Saúde de Ibiraçu, prestação de contas anuais, exercício 2013, regular, quitação, arquivar. Acórdão TC 1327-2015, processo TC 2188-2015, Prefeitura Municipal de Domingos Martins, é uma representação em procedência, arquivar. Acórdão TC 1328-2015, processo TC 2272-2012, Fundo Municipal de Saúde Ponto Belo, prestação de contas anual, exercício 2011, regular, quitação, arquivar. Acórdão TC 1329-2015, processo TC 2655-2008, Prefeitura Municipal de Vargem Alta. É uma denúncia, arquivar. Somente, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Passo a relatar os processos sob minha responsabilidade. Acórdão TC 1299-2015, processo TC 5080-2015, Câmara Municipal de Mantenópolis, prestação de contas bimestral, primeiro bimestre de 2015, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 1300-2015, processo TC 5089-2015, Prefeitura Municipal de Irupi, prestação de contas bimestral, primeiro bimestre de 2015, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 1301-2015, processo TC 5090-2015, Prefeitura Municipal de Mantenópolis, prestação de contas bimestral, primeiro bimestre de 2015, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 1302-2015, processo TC 5740-2015, Fundo Municipal de Saúde de Castelo, prestação de contas bimestral, primeiro bimestre de 2015, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 1303-2015, processo TC 5671-2015, Prefeitura Municipal de Mantenópolis, prestação de contas bimestral, primeiro bimestre de 2015, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 1330-2015, processo TC 5182-2014, Prefeitura Municipal de João Neiva, prestação de contas bimestral, abertura primeiro e primeiro e segundo bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 1332-2015, processo TC 2891-2014, Fundo Municipal de Saúde de Mantenópolis, prestação de contas anual, exercício 2013, regular, quitação, arquivar. Você dá a palavra ao conselheiro João Luiz Alvati. Senhor presidente, senhoras e senhores, o acórdão TC 1306-2015, processo TC 2909-2014, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguaçuí, prestação de contas anual, exercício de 2013, regular, quitação, arquivar. É só, presidente.
Vamos passar ao julgamento dos processos em pauta. Há um pedido de sustentação oral, processo 4105-2013, do qual sou o relator, e encontra-se aqui presente o defendente, Romário Celso Basílio de Souza. Solicito. Eu sei. Eu convido o senhor Romário para fazer a sua defesa. Antes, vou ler o relatório sobre o processo. Processo 4105-2013, os autos tratam de representação pela 4ª Secretaria de Controle Externo, em que é narrado possível irregularidade quanto ao contrato 008-2011 e seus aditivos, firmado entre a Prefeitura de Itaguaçu e a WSIMON Assessoria Consultoria Informática Limitada, cujo objeto é a prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil. Na representação, a 4ª Secretaria solicitou a concessão de medida cautelar a fim de que o contrato administrativo 008-2011 fosse suspenso, na forma do artigo 124 da Lei Complementar 621/2012. Em seu voto, o então conselheiro relator, Eduardo Pérez, opinou pelo indeferimento o pedido de suspensão cautelar do contrato, que foi acatado pelo plenário desta Corte na decisão TC 2201/2013. Após, determinou-se a citação do senhor Darli Detman para se manifestar quanto ao indicativo de irregularidade apontado na representação. Devidamente citado, este se manifestou através da petição às folhas 67 e 69 e documentos às folhas 70 e 116, na qual informa a rescisão do contrato. Contrato número 008-2011. Em seguida, o núcleo de cautelares esclarece que, mesmo diante da rescisão contratual, há indícios de irregularidade a serem analisados, sugerindo encaminhamento do feito. A 4ª SCE. A unidade técnica competente observou indícios de irregularidade que foram consignados na ITI 859/2013, na qual foi sugerida a citação dos responsáveis nela indicados. Acompanhando a Secretaria de Controle Externo, o relator votou no sentido que os senhores Romário Celso Basílio de Souza e Darli Detman fossem citados. Todavia, não acatou a sugestão da área técnica de conversão em tomada de conta especial. Decisão corroborada pelo plenário. Decisão TC 7336/2013. Em seguida, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudo Técnico e Análises Conclusivas, que se manifestou por meio da ITC 1910/2014.
Deferida a juntada de documentos por parte do município de Itaguaçu, foram encaminhados os autos ao representante do Ministério Público Especial de Contas, que lançou parecer PPJC 3038/2014. Acerca da nova documentação, manifestou-se o MEC por meio da Manifestação Técnica Preliminar 578/2014, no sentido que a mesma não tem o condão de alterar o penamento sugerido da ITC 1910/2014. Encaminhados novamente os autos ao Ministério Público de Contas, seu representante lançou parecer às folhas 270 e 271, PPJC 3552/2014, ratificando em toto o parecer PPJC 3038. É o breve relatório. A sua palavra ao senhor Romário, pelo tempo de 15 minutos. Senhores conselheiros, senhor procurador de contas, sustentação oral referente à instrução técnica conclusiva 1910/2014, referente ao termo de citação 130/2014, no processo já citado 4.105/2013. Eu, Romário Celso Basílio de Souza, prefeito municipal de Itaguaçu, nos mandatos de 2005 a 2008 e 2009 a 2012, após ter sido oficialmente citado por este egrégio Tribunal de Contas, através do processo 4.105/2013, apresentei tempestivamente as justificativas e esclarecimentos oportunos para o momento, tendo a instrução técnica conclusiva 1910/2014 mantido os seguintes pontos pendentes no saneamento, a saber: 2.1.1. Contratação de empresa para prestação de atividades inseridas dentre as atribuições de cargos do quadro permanente da administração pública. 2.2. Realização de despesas sem legítimo interesse público com ressarcimento ao erário. Alegações gerais. Desculpe o nervosismo. Preliminarmente, o reconhecimento do direito de ampla defesa do gestor, assegurado pela Constituição Federal, é a fundamentação da constituição de provas e defesa técnica, o qual somos gratos por nos ter sido oportunizada por essa conceituada Corte de Contas. O ordenamento jurídico estabelece normas de ordem pública e regulamentar dos procedimentos administrativos, visando assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais que regem a administração pública, e sempre foi de costume de nossa gestão atender, sem exceções, os ditames legais. Certamente, essas considerações devem ser observadas pelos técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para que, posteriormente, possa ser emitido o parecer final relativo aos fatos narrados na presente representação. Os apontamentos de indícios de irregularidades constantes na representação realizada pela 4ª Secretaria de Controle Interno, por meio do senhor Marcelo Nogueira Dias, são perfeitamente sanáveis e justificáveis, uma vez que esta respeitável Corte de Contas já se manifestou, em casos similares, pelo afastamento dos indícios de irregularidades apontados na instrução técnica conclusiva em comento, os quais passaremos a refutar os seguintes pontos: contratação de empresa para prestação de atividades inseridas dentre as atribuições de cargos do quadro permanente da administração pública e realização de despesas sem legítimo interesse público com ressarcimento ao erário. Em síntese, as alegações contidas na presente representação, que resultou na emissão da instrução técnica conclusiva 1910/2014, se pautou na suposta ilicitude na celebração do contrato administrativo 08/2011, tomada de preços, número 12/2010, cujo objeto destina a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil, tendo em vista que seu objeto configura em prestação de serviços cujas atribuições são típicas de servidores públicos concursados, sugerindo o ressarcimento ao erário público relativo aos serviços contratados. Inicialmente, antes de entrarmos no mérito da contratação de serviços de assessoria e consultoria, verifica-se que o contrato administrativo 08/2011 foi realizado através da modalidade denominada tomada de preço, em total sintonia com os preceitos legais dispostos na Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores. Após a elaboração do edital de tomada de preço 12/2010,
e a análise dos mesmos pela competente assessoria jurídica do município e a verificação da ausência de cláusulas ou condições que poderiam tipificar direcionamento, preferência ou discriminação, a Comissão Permanente de Licitação publicou o referido edital no Diário Oficial e em jornal de grande circulação, em total consonância com a Lei Federal 8666/93, tendo a sessão pública de abertura realizada nos prazos e condições editalícios. Entretanto, entendeu a equipe técnica deste egrégio Tribunal de Contas que as atividades contratadas através do procedimento licitatório subexamine, qual seja assessoria e consultoria contábil, integra o rol de atribuições finalísticas que compõem a estrutura do município, infringindo o disposto no inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Com o devido respeito à representação proferida pelos ilustres subscritores, mas não concordamos com tal entendimento. Tanto é que a contratação atacada se fez necessária e foi de fundamental importância para o município naquele momento. Neste ponto, o mestre Eli Lopes Meirelles nos ensina que o poder público pode realizar seus próprios serviços por empresas privadas e particulares individualmente, compreendendo a autorização, a concessão e a permissão, como sendo os modos clássicos de terceirização de serviços públicos, mediante regular procedimento licitatório, exigindo por norma constitucional, sempre tendo em vista a escolha da oferta mais vantajosa e, ao mesmo tempo, garantido a igualdade de condições para os licitantes. A terceirização de serviços é, a nosso ver, perfeitamente possível, desde que se obedeça, neste particular, as diretrizes traçadas na lei, isto é, a sua execução na modalidade de licitação ou, na sua ausência, por dispensa de inexigibilidade devidamente motivada. Toda pessoa natural ou jurídica, para atingir o seu objetivo e consecutivo lógico, desempenha concomitantemente a atividade fim e a atividade meio, sendo que a primeira se dirige diretamente à sua razão de ser, e a segunda desenvolve trabalho de apoio, sem o qual a atividade fim não poderia existir e alcançar seus objetivos pela impossibilidade de sobreviver isoladamente. Para a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, em Direito Administrativo, 18ª edição, a terceirização é a contratação por determinada empresa do trabalho de terceiros para o desempenho de atividade meio, e que o conceito é o mesmo para a administração pública, que com muita frequência celebra contratos de empreitada e de fornecimento, com fundamento no artigo 37 da Constituição Federal, observadas as normas da Lei 8666/93, que regulamenta os contratos administrativos. Vejamos o entendimento do doutrinador Sérgio Pinto Martins, no tocante às atribuições e obrigações cada vez maiores impostas aos órgãos públicos e a forma com que a administração necessita se dispor para atender às exigências em relação ao inchaço da máquina pública. A relação contratual entre a administração e terceirizado, além de permitir o controle sobre o inchaço da máquina pública, que trabalha com menos pessoas e menos órgãos, leva à execução da tarefa por um prestador especializado a cada objeto, a cada tarefa, bem como transfere o centro de gerenciamento da execução direta a uma pessoa externa ou terceirizado, que fica responsável pelo regular cumprimento da avença. Isso permite que a administração pública fique centrada em atividades de planejamento, fiscalização e controle. Portanto, à luz da legislação constitucional e intraconstitucional invocada, a terceirização é lícita, enquanto abrange a atividade meio, ou seja, serviços complementares da administração pública, assim como ocorrera através do contrato administrativo número 8/2011. Neste aspecto, a contratação em questão trata de serviços acessórios executados por terceiros com capacidade, conhecimento, vivência, experiência, atualização, qualificação e formação para apoiar, assessorar, acompanhar, auxiliar, servir, atender, tirar dúvidas, orientar, discutir as possibilidades e os possíveis resultados da ação pública. As peculiaridades e limitações próprias dos municípios capixabas, principalmente os do interior do Estado, os dificultam a estruturarem os setores de gestão financeira, orçamentária, patrimonial e de planejamento, com salários justos e compatíveis com os valores pagos, por exemplo, na iniciativa privada. É visível e aparente que os salários pagos pelos municípios para as funções de contador, administrador, economista, advogado, dentre outros, são muito aquém dos valores que efetivamente deveriam ser pagos a estes profissionais. Os baixos salários que são pagos aos profissionais de nível superior das diversas áreas dos municípios capixabas não são baixos pura e simplesmente por vontade do gestor municipal,
mas sim por limitações estabelecidas na própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Remunerados de forma compatível com os princípios constitucionais e de administração pública, dentre eles os da isonomia, ao estabelecer, por exemplo, salários diferenciados para cargos de atribuição e formação técnica equivalente e equiparável, além de colocar em risco o cumprimento dos limites de gestão fiscal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, que vem assombrando os municípios do Estado e do país, dado o agravamento da crise financeira que vem abalando as finanças dos entes públicos. Encontrar mecanismos legais que possibilitem ao município promover uma verdadeira reforma administrativa capaz de minimizar essa discrepância salarial nos diferentes entes públicos para o mesmo cargo é o desafio. A temática que reside e vem assombrando os municípios é como criar novos cargos, realizar concurso público, conceder o piso nacional dos profissionais do magistério, conceder reajuste salarial e promover a adequação da tabela de padrão salarial em um município que se encontra na mira da Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante ao gasto de pessoal. Sem sombra de dúvidas, não existe uma solução milagrosa. O que o município procurou fazer para minimizar esta situação foi intensificar os trabalhos de fiscalização e cobrança de dívida ativa, atrair novas empresas para o município e, por outro lado, evitar ações que viessem elevar o gasto com o pessoal do município, dadas as vedações impostas através do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à alegação de que os serviços contratados possuem similaridade com as atribuições do cargo de contador e técnico em contabilidade, com todo o respeito ao relatado pelos responsáveis pela presente representação, vislumbramos que o rol de atribuições previsto na Lei Municipal 1321/2011 para os cargos de contador e técnico em contabilidade não possuem qualquer semelhança ou coincidência com os serviços prestados pela assessoria contábil contratada pelo município. Haja vista que o objeto contratado trata especificamente de atividades de assessoria e consultoria técnica especializada, cujas ações visam promover o apoio, orientação e auxílio aos profissionais do setor contábil do município, não sendo tais serviços classificados nos rolos de atividade fim da administração municipal, mas sim como atividade meio. Aliás, se o objeto da licitação fosse a contratação de contadores para a realização de atividade rotineira da administração, estaria, sem sombra de dúvida, o município terceirizando a atividade fim de competência do município. Corroborando o que o relatado pelos responsáveis pela elaboração da presente representação não é consenso entre todos os tribunais de contas do país, apresentamos em anexo a Instrução Normativa número 2/2011 do Tribunal de Contas de Alagoas, que disciplina a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas sobre os contratos relativos a serviços de contabilidade e assessoria jurídica e da outras providências, onde aquele tribunal reconhece a importância e a necessidade de se contratar tais serviços, desde que observada a regra geral de licitação pública, conforme disposto no artigo 37 da Constituição Federal. Considerar irregular ou ilegal a contratação de assessoria e consultoria contábil realizada pelo município de Itaguaçu seria o mesmo que dizer que o egrégio Tribunal de Contas do Estado de Alagoas estaria agindo e criando instrumentos normativos à margem da lei, o que definitivamente não é verdade. A Instrução Normativa número 2/2011 do Tribunal de Contas de Alagoas, que ora apresentamos, não é uma decisão isolada de um caso concreto, mas sim uma decisão plenária proferida por um colendo Tribunal de Contas, que analisou, discutiu e normatizou a questão das assessorias em seu Estado. Omar, se o senhor precisar de mais tempo, pode pedir mais 15 minutos. Eu preciso sim, conselheiro, para Então finalizar. já fica concedido. Muito obrigado. É público e notório que a questão das assessorias e consultorias contábeis é assunto polêmico e recorrente neste egrégio Tribunal de Contas, tendo a suposta irregularidade apontada na presente representação sido afastada por esta conceituada Corte de Contas em situações similares, conforme ocorrera através do Acordo 983/2014, o qual decidiu, em face à relevância da matéria, pela instauração de incidente de pré-julgado. Vale ressaltar ainda que a questão da contratação de assessoria se faz necessária em diversos entes do Estado, e até mesmo pelo próprio Tribunal de Contas do Estado, conforme podemos constatar dos contratos número 26 de 2014 e 11 de 2015, celebrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, cujo objeto
destinou-se à contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria técnica na elaboração do planejamento estratégico deste Tribunal de Contas. Vejamos o entendimento do doutor Luciano Ferraz. O TCU mostra-se alinhado a esta tendência, já tendo admitido, inclusive, a contratação de pessoa para a realização de atividades compatíveis com as atribuições de cargos previstos no plano de cargos e salários do órgão ou entidade jurisdicionado, ao dar provimento a recurso interposto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero, decisão número 885, relator ministro Carlos Átila Álvares de Silca, em vista do caráter especializado de que se revestiam as atividades de operador de PABX e telefonista. Entendo que a flexibilização dispensada no precedente citado é bastante salutar e vai ao encontro das diretrizes que norteiam a moderna administração pública e dos pilares estatuídos nos parágrafos 1º e 2º do Decreto 2.271/97. Não obstante, devo asseverar que o estabelecimento na contratação indireta de serviços públicos da administração pública deve circunscrever-se a atividades de caráter inequivocadamente auxiliar. Ressalte-se que essas atividades dessa natureza exteriorizam-se através de atos materiais, meramente executórios, e não por atos administrativos estrito sensu. Não obstante, um dos maiores problemas que envolvem a terceirização no serviço público persiste na natureza das funções terceirizadas, ou seja, evidenciar a distinção entre o que é verdadeiramente atividade meio e atividade fim. Neste sentido, é o entendimento de Jorge Ulisses Jacob Fernandes. A terceirização no serviço público constitui tema novo e desafiador, exigindo-nos que almejam alcançar esta fronteira uma visão integrada da legislação e da jurisprudência, além de um esforço coordenado de diversos segmentos da administração. Os caminhos estão abertos e insinuados desde o decreto número 200/67, mas agora fortalecidos e aclarados pela evolução jurisprudencial, constituindo uma etapa inexorável de uma longa linha evolutiva que encontrará um perfeito equilíbrio entre o verdadeiro papel do Estado e da iniciativa privada na concretização do interesse público, objetivando demonstrar que o posicionamento exarado pelos responsáveis pela elaboração da presente representação não é consenso no próprio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, recorremos à análise dos acordos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, número 20, 21, 30, 983 de 2014 e 257 de 2015, ratificando que os motivos que ensejaram a manutenção da presente irregularidade já foram julgados procedentes em casos semelhantes pelo Pleno desta conceituada Corte de Contas, os quais buscamos fundamentações para a apresentação de nossas contrarrazões. No que se refere ao ressarcimento e ausência de interesse público para a celebração do contrato em questão, conforme já apresentamos, este não deve prosperar, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados e atestados pelos fiscais do contrato e devidamente reconhecidos como realizados pela própria equipe técnica, pois assim já se manifestou esta Corte de Contas em decisões anteriores, conforme apresentado através do Acórdão TC 229/2015, que ora apresentamos. Assentimos com a área técnica no que se refere à comprovação da terceirização irregular de serviço típico da administração municipal, razão pela qual o Ministério Público de Contas manifesta-se de parcial acordo com a proposição da área técnica constante no ITC 168/2014, dissentindo, no específico caso dos autos, com as veias de estilo quanto à proposta de condenação e ressarcimento. Dessa forma, tem-se que a condenação na repetição poderia acarretar um enriquecimento sem causa da administração, de modo que deve ser afastado o dever de ressarcimento. Tal entendimento foi pacificado pelo informativo de jurisprudência número 9 desta Corte de Contas, conforme a seguir. Conclui que o fato isolado do objeto de contrato ser ilegal não gera o dever de recomposição dos cofres públicos, na medida em que geraria enriquecimento sem causa da administração pública. Nessa linha, a primeira Câmara, à unanimidade, acordou por não exigir o ressarcimento aos cofres públicos e aplicar multa individual aos responsáveis. Acórdão TC 229/2015 da primeira Câmara, TC 4.479 de 2013, relator conselheiro Sebastião Carlos Ana de Macedo, publicado em 14/4/2015. Ainda em relação à liquidação da despesa,
A Controladoria Geral da União já se manifestou através do Acórdão 859/2009, acerca do que é ateste do fiscal do contrato, senão vejamos. A atestação é o ato pelo qual o fiscal do contrato declara na nota fiscal fatura a fiel execução dos serviços pela contratada e o adimplemento das demais prestações pactuadas, satisfazendo assim condição necessária para a liquidação e pagamento da despesa. Desta feita, diversamente do que pretendeu demonstrar a equipe técnica, mais do que evidente ficou demonstrado que os serviços de assessoria e consultoria contratados pelo município são de apoio e complementares às funções laborais dos cargos de contador e técnico em contabilidade, além de que visaram atender a elevada demanda imposta ao setor, bem como as despesas foram liquidadas e pagas nos termos estritos dispostos no inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 63 da Lei Federal 4.320 de 64. Assim, invoquemos o princípio da imparcialidade, fundamentando-se na continuidade do interesse público com garantia de igualdade, para proteger os direitos e interesses legítimos de que prestou serviços e tem o sagrado direito de receber pelo seu trabalho, reconhecendo que o ressarcimento ao erário público acarretaria enriquecimento sem causa da administração, devendo, deste modo, ser afastado o dever de ressarcimento, conforme entendimento exarado por este egrégio Tribunal de Contas, através dos acórdãos 42 de 2012 e 229 de 2015. Por fim, senhores conselheiros, considerando que os serviços objeto do contrato administrativo número 8 de 2011 foram contratados mediante regular procedimento licitatório, não se conflitando com o rol de atribuições finalísticas que compõem a estrutura administrativa do município. Considerando que o setor contábil do município possui em sua estrutura administrativa tão somente um cargo de contador ocupado, que se encontra assoberbado pelo excesso de demanda imposta ao setor, asseverada pelas constantes mudanças na legislação contábil e forma de prestação de contas, considerando que as atividades finalísticas e rotineiras do setor contábil do município, previstos na Lei Municipal 1321/2011, são desenvolvidas pelos próprios servidores do município, haja vista que o objeto contratado trata de serviços de assessoria, apoio e orientação aos profissionais do setor, e não de contratação de contadores para a realização de tarefas rotineiras e diárias de atribuição do cargo efetivo de contador e técnico em contabilidade existente no município, não se configurando, portanto, em burla ao princípio constitucional do concurso público. Considerando que as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante ao gasto com o pessoal e a dificuldade dos municípios manterem pessoal especializado em seu quadro efetivo, dificulta-os em estruturar o setor contábil do município. Considerando o pronunciado na ata das sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, número 55/2013, dos acordos do Tribunal de Contas do Espírito Santo, 021, 030, 983 de 2014 e 257 de 2015, bem como a Instrução Normativa 002 de 2011 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, considerando que o plenário desta Corte de Contas acolheu as justificativas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Marechal Floriano e considerou regulares os atos de gestão analisados nos autos do processo Tribunal de Contas 2524/2010, Acórdão 983/2014, bem como o Acórdão 257 de 2015 da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, que afastou a suposta irregularidade referente à contratação dos serviços de assessoria e consultoria contábil, tratados de forma idêntica à discutida na presente representação, qual seja, terceirização de serviços de assessoria e consultoria contábil. Requeremos a esta conceituada Corte de Contas o afastamento da suposta irregularidade referente à contratação dos serviços especializados de assessoria e consultoria contábil contratados pelo município de Itaguaçu, com consequente afastamento do ressarcimento ao erário público, fundamentado no princípio da isonomia, conforme julgados semelhantes estabelecidos nos acórdãos números 20 de 2014, 21 de 2014, 30 de 2014, 983 de 2014 e 257 de 2015, visto que a contratação defendida foi realizada mediante o devido processo licitatório e não se configura no rol de atribuições dos cargos de contador e técnico em contabilidade do município, uma vez
que trata de atividades de apoio, orientação e assessoria aos profissionais do setor, não se configurando desta forma em burla ao princípio constitucional do concurso público, demonstrando assim a mais segura, lídima e sempre presente justiça nas decisões que têm caracterizado esta Corte de Contas. Muito obrigado. Eu só dizer da dificuldade de uma pessoa leiga fazer uma defesa oral, mas eu acredito que a justiça sempre nesse mundo é feita, que o grande arquiteto do universo, Deus de amor e bondade, possa iluminar a cada um de nós e de nossos familiares. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço a juntada de documentos. Muito obrigado. Eu vou solicitar a juntada das notas taquigráficas e documentos, retirar o processo de pauta e remeter à área técnica para análise dos argumentos da defesa. Passo a palavra ao conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, presidente. Inicio relatando o processo 5800-2015. Omissão, arremessa, prestação de contas bimestral da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul. Acompanho o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador, Dr. Luiz Henrique Anastácio, votando pelo arquivamento. Processo a seguir, eu vou fazer a leitura em face do inusitado. Tratam-se os autos de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, processo 3181-2009, relativo ao exercício 2008. Após os trâmites processuais de estilo, o plenário dessa Corte, por meio da decisão 3673-2015, acolhendo o voto de minha autoria, decidiu rejeitar alegações de defesa e notificar o senhor Manuel Pereira da Fonseca recolher ao erário a importância equivalente a 2.760 VRTE. Em 26 de agosto do presente, o senhor Manuel Pereira da Fonseca peticionou nos autos requerendo o parcelamento pelo maior prazo possível. Inicialmente, quadra a registrar que o responsável foi notificado de decisão em 5 de agosto e o pedido de parcelamento protocolado em 28 do mesmo mês, portanto, dentro do prazo de 30 dias. Relativamente à questão de análise, temos que o parágrafo 3º do artigo 157 do nosso regimento dispõe que, nesses casos, o notificado terá um prazo improrrogável de 30 dias para recolher a importância devida. Prorrogável, entendo eu, não exclui o pedido de parcelamento desde que requerido tempestivamente. Lá do outro, o artigo 459, incerto no título 11 do mesmo diploma legal, que trata da execução do acompanhamento das decisões, diz que o tribunal poderá autorizar o recolhimento parcelado da importância devida em até 24 vezes, desde que o processo não tenha sido remetido para inscrição em dívida ativa ou para cobrança judicial, sem fazer qualquer ressalva à fase processual ou tipo de procedimento. Em caso o responsável solicitar o parcelamento do débito, o reconhece e demonstra interesse em saldá-lo. Assim, não seria melhor parcelar do que promover a sua cobrança judicial? Mais um processo a ser evitado no Poder Judiciário. Penso que sim. Ademais, o parcelamento do débito coincide com a proposta de saneamento, que é a recuperação do dano ou o recebimento da penalidade. Ante o exposto, entendo como justa a concessão do parcelamento requerido em 24 parcelas mensais sucessivas, devendo o débito ser recolhido, atualizado e processado, consoante o disposto no título 11 da Resolução TC 261, nosso regimento interno, devendo ainda o responsável ser alertado sobre a obrigatoriedade de comprovação tempestiva de todos os recolhimentos efetuados e de que o não recolhimento de uma parcela acarretará o vencimento antecipado das demais. Deverá ainda, no interessado, imediatamente contatar o Ministério Público Especial de Contas para receber as instruções pertinentes ao parcelamento do débito.
notifique-se o interessado do teor da decisão plenária. Aprovado pelo plenário, encaminhe-se os autos ao Ministério Público de Contas para acompanhamento nos termos regimentais. Devolvo a palavra a Vossa Excelência em face de ser uma situação relativamente atípica. Vou colocar em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos votar em votação. Um vota, conselheiro Pimentel. Acompanhe o relator. Também acompanho o relator. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Processo seguinte, 2390-2010, relatório de auditoria, Prefeitura Municipal de Itarana. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial do lado do eminente procurador, Dr. Luciano Vieira, dispensando a realização de procedimento de fiscalização e serviço de engenharia constante do processo apenso 5599, que eu estou determinando o desapensamento e que seja arquivado. O processo em curso, 2390, deverá seguir para a unidade técnica competente, não há divergência. Processo seguinte, 9120, uma representação iniciada pela Comissão de Fiscalização da Assembleia Legislativa, transformada em tomada de contas. O caso já foi votado o mérito, consideradas as contas regulares com ressalvas, caso houvesse o pagamento que já ocorreu. Tecnicamente estamos julgando agora, mas o mérito já foi objeto de apreciação. Também não há divergência. Processo 19.4/2011. Vou fazer uma leitura. Porque seria o caso do anterior, e houve uma informação de que houve o recolhimento do débito, porém fora do prazo. E não é o meu entendimento. Trata-se dos autos de prestação de contas da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, referente ao exercício 2010. Cumpridos os trâmites legais, decidiu o plenário, decisão 1138, 2014, no sentido que fosse notificado o responsável para promover a liquidação do débito no prazo de 30 dias, hipótese que esse tribunal julgaria as contas regulares com ressalva. Devidamente notificado, por meio de termo de notificação, o interessado promoveu a liquidação do débito, anexando aos autos. O Ministério Público de Contas certificou que a quantia foi recolhida, porém que o recolhimento foi efetuado fora do prazo, uma vez que a decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado em 13 de março, dando ao gestor um prazo de 30 dias. Voto. Proferir voto no sentido que, promovida a liquidação do débito no prazo de 30 dias, observados os pressupostos do artigo 87, parágrafo 2º, ocorreria o saneamento dos autos com quitação, sendo as contas julgadas regulares com ressalva. Base no artigo 87, parágrafo 2º, que diz: reconhecida boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, se não houver sido observada irregularidade grave nas contas. Hipótese que o tribunal julgará as contas regulares com ressalva. Quanto à boa-fé do agente, demonstrei de forma cabal nos autos, nos termos do meu voto, acolhida a unanimidade, sessão plenária dia 25 de fevereiro. Quanto à liquidação tempestiva, conforme o termo de verificação, o Ministério Público de Contas verificou que o responsável realizou o pagamento do valor correspondente, porém ressaltou que tal pagamento havia sido feito no valor correto, atualizado, porém fora do prazo. Ocorre que o responsável foi notificado via AR, folhas 472, e também fora publicada a referida decisão no Diário Oficial, determinando o pagamento prazo de 30 dias. Foram efetuadas 2 notificações,
que poderiam ser utilizados para o início da contagem do prazo, conforme descreve o artigo 362 do nosso regimento. Diz o artigo 362, os prazos referidos nesse regimento são peremptórios e contos independentes da ordem sequencial a partir da data 1. Da juntada aos autos do aviso de recebimento da certidão de cumprimento da citação, da comunicação de diligência ou notificação. E o 3, da certificação digital da publicação no Diário Oficial do Estado ou por outro meio de divulgação oficial do Tribunal. Posto isso, devemos considerar o início da contagem do prazo de forma que seja mais benéfica ao gestor. Ademais, o prazo fora notificado via R no dia 22/4 e prontamente realizou o pagamento no dia 28/4, que demonstra boa-fé e, porém, ao ingressar nos autos no dia 5/5 para anexar a documentação comprovando o pagamento, iniciou-se a contagem do prazo mesmo sem o retorno do AR aos autos, que foi juntado depois. Portanto, entendo eu que o pagamento foi realizado de forma tempestiva. Dessa forma, presentes os pressupostos, voto aí sim, com base no artigo 87, parágrafo 2º, pela regularidade com ressalvas, entendendo que essa análise de mérito já ocorreu no julgamento anterior. E entendo que foi tempestivo o recolhimento em face da existência de 2 notificações. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, como voto, conselheiro Pimentel. Correlator. Também acompanho o relator. Devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, o processo seguir 2444/2012, prestação de contas anuais para o exercício 2011, Instituto de Previdência Social, Servidores Públicos do município de Vargem Alta. Esse processo havia uma divergência inicial entre a área técnica, que pugnou pela irregularidade, e do Ministério Público Especial de Contas, do procurador Luciano Vieira, que emitiu parecer pela regularidade com ressalva. Na sessão passada, acompanhei o Ministério Público votando pela regularidade com ressalva, com devida quitação, determinação e arquivamento. Foi objeto de vistas do eminente procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, que devolveu os autos na presente sessão, e eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Passa a palavra ao procurador Heron. Na verdade, havia a dúvida do Ministério Público em relação, porque eu não tive acesso, né, às peças que não constavam no sistema, mas a única irregularidade remanescente na prestação de contas do Instituto de Previdência do município de Vargem Alta consiste na ausência de avaliação atuarial das provisões matemáticas previdenciárias. A irregularidade versada nos autos consiste no fato de que o gestor apresentou o balanço patrimonial de 2011 com registro de provisões matemáticas em valor idêntico ao valor consignado no balanço patrimonial de 2010, no valor de R$ 8.873.000. Ele repetiu o mesmo valor. A 6ª Secretaria de Controle Externo, invocando as disposições da Lei 4.320, rejeitou o novo balanço patrimonial apresentado pela defesa. Eles vieram apresentar um novo balanço patrimonial, no qual constava a avaliação atuarial no montante de R$ 21 milhões. Houve uma alteração dos balancetes demonstrados. Diz o Ministério Público. Com efeito, o entendimento técnico é irrepreensível e encontra-se fundamentado nas normas técnicas. Desculpa. Com efeito, o entendimento técnico é irrepreensível e encontra-se fundamentado nas normas técnicas de contabilidade, cuja observância é primordial para se garantir a fidedignidade dos demonstrativos contábeis de qualquer entidade, acerca da substituição dos balancetes.
No caso vertente, contudo, informações extraprocessuais indicam que a irregularidade verificada ela não é suficiente de per si para macular a prestação de contas em questão, a saber, número 1, os demonstrativos de resultados de avaliação atuarial referente aos exercícios 2011 e 2012, que foram os demonstrativos em questão, extraídos do sítio eletrônico do Ministério da Previdência Social, em anexo, demonstram a regularidade da avaliação atuarial das provisões matemáticas previdenciárias do município perante aquele município. E a segunda razão, no exame da prestação de contas do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vargem Alta, referente ao exercício 2012, processo TC 3399-2013, de relatoria do conselheiro Rodrigo Chamon, inclusive já foi objeto de apreciação no dia 5 de agosto de 2015, a sexta secretaria ela reputou justificar a divergência no saldo inicial de 2012 com o saldo final de 2011 das provisões matemáticas providenciárias, indicando o saneamento da irregularidade. A vista e a análise do Ministério Público só se deu em 9 de setembro de 2015, ou seja, anteriormente, em 5 de agosto de 2015, a mesma unidade setorial demonstrou o saneamento dessa irregularidade. À vista disso, o Ministério Público oficia que sejam as contas consideradas regulares com ressalvas, expedindo quitação ao responsável, bem como determinação para observação rigorosa das normas técnicas de contabilidade quanto ao registro extemporâneo de fatos contábeis. Na verdade, houve saneamento em um processo posteriormente já julgado, já decidido pelo plenário do Instituto de Previdência do município de Vargem Alta. Exatamente por essa... Perdão. Palavra, Vossa Excelência. Atropelei o samba, né? Porque a sua presidência é maior que a minha, né? Realmente foi justamente por tudo explicado por Vossa Excelência que nós acompanhamos o parecer ministerial. Então, presidente, tecnicamente ainda há uma divergência entre o Ministério Público e a área técnica, por isso é necessário colher os votos. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Coloca em discussão, havendo divergência. Em votação, conselheiro Zé Antônio Pimentel. Com o relator. Também acompanho o relator. Prossiga, Excelência. Muito bem, presidente. Por último, processo 5962-2015, relatórios do MID de execução orçamentária, Prefeitura Municipal de Pinheiro, acompanha entendimento técnico, parecer ministerial, da palavra do eminente procurador, Dr. Luciano Vieira, votando pelo arquivamento. É só. Conselheiro Sérgio Abudilho, relator. Processo 5.800/2015, arquivamento. 3181/2009, deferir parcelamento em 24 parcelas. Dar ciência ao MP de contas para acompanhamento. 2390/2010, dispensar a realização de fiscalização. Desapensar o processo TC 5599/2011, arquivar. Processo 9120/2010, quitação, arquivar. 1904/2011, julgar saneado o processo, regular com ressalva, quitação, arquivar. 2444/2012, devolvido, regular com ressalva, quitação, determinação, arquivar. 5962/2015, arquivar. Passa a palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Obrigado, senhor presidente. Processo 6004/2015, omissão na remessa, Câmara Municipal de Iguaçu, responsável Paulo Henrique Couso Rosa, acompanhando a área técnica do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão e posterior arquivamento do feito. Processo 6256/2015, omissão na remessa, Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, responsável Paulo César Coradini, acompanhando a área técnica do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão, sob a responsabilidade do senhor Paulo César Coradini, posterior arquivamento do feito.
Processo 7932-2015, omissão de remessa, Fundo de Manutenção, Desenvolvimento, Ensino Fundamental e Valorização do Magistério São Gabriel da Palha, responsável Sandro Wagner Basto, acompanhado até o Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão e posterior arquivamento do feito. Processo 5803-2013, a Fundação Médica Assistencial do Trabalhador Rural de Rio Novo do Sul, a prestação de contas anual. No presente caso, apesar de serem mantidas algumas inconsistências contábeis, ausência de envio de mudanças de patrimônio líquido e ausência de atualização da demonstração do resultado do exercício, com a indicação dos saldos das contas de despesa, receita, custos e outros do exercício anterior, a área técnica opina pela regularidade com quitação ao responsável. No entanto, discordando do entendimento do corpo técnico, para acompanhar as colocações feitas pelo digno representante do Ministério Público de Contas, voto no sentido de julgar regulares, com uma ressalva, a presente prestação de contas da Fundação Médica Assistencial do Trabalhador Rural de Rio Novo do Sul, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do senhor Danilo Rodrigues Arariba, dando-se a devida quitação ao responsável. Então, tem uma divergência pequena aí, eu devolvo a palavra à Vossa Excelência. Havendo divergência, coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir, como voto conselheiro Abudib. Com o relator, Excelência. Também acompanho o relator. Devolvo a palavra ao relator. Processo 31/22/2014, Fundo Municipal de Saúde Domingos Martins, prestação de contas anual, exercício 2013, a responsável Márcia Alvina Rocha Fernandes. Acompanhando a área técnica, o Ministério Público de Contas, voto pela regularidade das contas apresentadas pela senhora Márcia Alvina, referente ao Fundo Municipal de Saúde Domingos Martins, dando-lhe a devida quitação. Processo 7182/2015, é a prefeita municipal de Guaçuí, acompanhando a área técnica, Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão no encaminhamento de relatório de gestão fiscal da prefeita municipal de Guaçuí, Vera Lúcia Costa, posterior arquivamento do feito. Processo 12295/2015, Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, prefeito Henrique Zanotelli. Com fulcro no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, voto no sentido que seja emitido parecer de alerta ao senhor Henrique Vargas, prefeito municipal de São Gabriel da Palha. Após os devidos trâmites, arquive-se. Processo 7177/2015, Prefeitura Municipal de Guaçuí, prefeita Vera Lúcia Costa, acompanhada pelo Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão do encaminhamento do relatório resumido de execução orçamentária e posterior arquivamento do feito. Processo 12294/2015, Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, responsável prefeito Jorge Donati. Com fulcro no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o voto no sentido que seja emitido parecer de alerta ao senhor Jorge Donati, prefeito municipal de Conceição da Barra. Após o devido trâmite, arquivo. É somente, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Zé Antônio Pimentel, relator. Processo 6004/2015, saneamento da omissão a arquivar. Processo 6256/2015, saneamento da omissão a arquivar. 7932/2015, saneamento da omissão a arquivar. 5803/2013, regular com ressalva, quitação a arquivar. 3122/2014, regular, quitação a arquivar. 7182/2015, saneamento da omissão a arquivar. 12295/2015, alerta. 7177/2015, saneamento da omissão a arquivar. 12294/2015, alerta. É só. Vou relatar os processos da minha relatoria.
Processo 3950, 2015, trata os autos de omissão no encaminhamento da prestação de contas, sexto bimestre, meses 13 e 14, 2014, Prefeitura de João Neiva. Responsabilidade, Romero Gomes Figueiredo. Tendo havido saneamento da omissão, voto pelo arquivamento. Processo 5793, 2015, tratos presentes de omissão, encaminhamento e prestação de contas, referente à abertura e primeiro bimestre 2015, Prefeitura de João Neiva, responsabilidade do senhor Romero Gomes Figueiredo. Tendo havido saneamento da omissão, voto pelo arquivamento. Processo 7408, 2015, trata os autos de omissão, encaminhamento da prestação de contas, referente ao segundo bimestre 2015, Prefeitura de Santa Maria de Jetibá. Responsabilidade do senhor Eduardo Stur. Tendo em vista o saneamento da omissão, voto pelo arquivamento dos autos. Processo 3070, 2013, Prefeitura de Bitirama, prestação de contas anual, exercício 2012. Esse processo eu vou remeter ao plenário para apreciação de inconstitucionalidade. Processo 2868-2013, prestação de contas anual, Prefeitura de Itaguaçu, exercício 2012, a pedido de sustentação oral. O senhor Romário já fez a primeira sustentação e nós estamos adiando para que seja feito posteriormente. Processo 5421-2010, apenso 2308, Prefeitura de Muniz Freire. Relatório de auditoria, solicito o pregão a pedido de sustentação oral. Enquanto-se presente, interessado no processo 5421-2010, relatório de auditoria, Prefeitura Municipal de Muniz Freire, responsáveis Anilton Delcio de Oliveira, algum de seus advogados, Weberson Rodrigo Pop, Vitor Rios Menechini, Patrícia Barros Belônia Ribeiro. Não se encontra, senhor presidente. Vamos adiar. Prefeitura Municipal de Pinheiros, processo 6196-2010. Também a pedido de sustentação oral. Solicito pregão. Enquanto-se presente, interessado no processo 6196-2010, relatório de auditoria, Prefeitura Municipal de Pinheiros, responsável Antônio Carlos Machado e Simone Alves Fernandes. Também não se encontra, senhor presidente. Processo 11168-2014. Trata os autos de auditoria ordinária, tendo em vista a ausência do conselheiro Pimentel, convoco o conselheiro João Luiz Alvati para a composição de quórum. Processo 11.168/2014, trata os autos de auditoria ordinária, Prefeitura Municipal de Castelo, exercício 2013. Gestão do senhor Jair Ferraço Júnior, prefeito municipal. Conformidade com a proposta encaminhada pela área técnica, por meio da decisão 3801/2015, os autos foram convertidos em tomada de conta especial. No termo da lei complementar 621/2012, artigo 57, inciso 4, tendo em vista indício de irregularidade que denotavam dano ao erário. Além disso, na mesma decisão, decidiu-se pela citação de uma série de responsáveis para que apresentassem razões de justificativas, alegações de defesa ou recolhessem a importância devida. Conforme demonstra o termo de citação
2015, a pessoa jurídica Fortaleza Ambiental e Gerenciamento de Resíduos Limitada foi devidamente citada e, por intermédio de seu advogado, apresentou razões de justificativas que foram juntadas aos autos, folhas 1612 e 1727. Em suas razões, alega a responsável que as inconsistências encontradas pela equipe de auditoria de fato são verdadeiras, o que consequentemente indica ocorrência de dano ao erário. Assevera, no entanto, que tais inconsistências se formaram e se perpetuaram no tempo em função de uma sequência de falhas internas no setor administrativo e financeiro da empresa. Falhas estas decorrentes da apresentação de valores pré-definidos pela administração municipal, que, divergindo do menor orçamento apresentado pela contratada, se tornou a referência de valor para todo o procedimento de contratação, empenho e liquidação de despesa, culminando assim no suposto superfaturamento. Urge destacar que a responsável confessa seu erro e, além de se comprometer a regularizar a situação, se propõe prontamente a ressarcir os cofres públicos para tanto requer seja autorizado recolhimento do valor a ser restituído, dividindo-se o pagamento do montante em 3 parcelas, conforme a autorização regimental preconizada no artigo 459 do Regimento Interno. Ante o exposto, considerando o protocolo de petição escrita e fundamentada com o devido requerimento de parcelamento, assim como a autorização regimental prevista no artigo 459 do Regimento Interno, voto no sentido que seja autorizado o requerimento do valor devido, parcelado em 3 vezes. Em seguida, sejam os autos encaminhados ao MEC para elaboração da instrução conclusiva. Processo 9829/2015 trata os presentes autos de representação com pedido de provimento liminar cautelar apresentada por pessoa física e encaminhada ao Ministério Público de Contas, alegando supostas irregularidades no bojo do pregão presencial 016/2015. Processo administrativo 1371/2014, Prefeitura de João Neiva, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de combustível. O que o representante narra em sua exordial é que o município de João Neiva teria deflagrado o pregão presencial 016/2015, visando a contratação de empresa para fornecimento de combustível, celebrando-se em decorrência 3 contratos com a mesma empresa, a saber, Posto Favarato Santana Limitada, todos contendo cláusula de vigência de 12 meses, prevendo a possibilidade de prorrogação por iguais e sucessivos períodos, a critério das partes, não excedendo a 60 meses, o que seria ilegal, já que o artigo 57, inciso 2, da Lei 8666/93, que permitiria a prorrogação do contrato por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 meses, refere-se a serviços contínuos, o que não englobaria o objeto aquisição de combustível. Assim sendo, atendo-se à análise do pedido de concessão de medida cautelar, percebe-se que o ponto fulcral do pleito recai sobre a impossibilidade de sucessão do contrato 1371
2014, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de combustível. Para tal verificação seja possível, é pacífico o entendimento de que, no caso concreto, deve ser considerado a presença de dois pressupostos autorizadores de concessão cautelar, quais sejam o fumus boniuris e o periculum in mora. Sobre os referidos pré-requisitos e acerca da matéria envolvida no caso em questão, de modo bastante preciso, por meio da MTP 736/2015, assinala a área técnica, analisando o eventual descumprimento do artigo 57, inciso 2, Lei 8666/93, deve-se reconhecer que, de fato, pela sua dicção, só seria possível a prorrogação até o limite de 60 meses, em se tratando de serviço. Enquanto que o serviço se caracteriza como uma obrigação de fazer a compra, aquisição, se caracterizaria por fazer uma obrigação de dar. Primeiramente, é preciso amoldar a aquisição de combustível a uma obrigação de dar, não se caracterizando, portanto, como serviço. Em relação à matéria, decisões exaradas por tribunais de contas, que permite, em uma interpretação extensiva, que o objeto de aquisição de combustível usufrua da prorrogação estampada no artigo 57, inciso 2 da Lei 8666/93. A essas decisões, que possibilitam a utilização do disposto no artigo 57, inciso 2 da 8666/93, em relação a aquisições, desde que, é claro, preenchido alguns pressupostos, deve-se somar o fato de que qualquer análise quanto a pedido cautelar, em especial, quando o contrato encontra-se em plena execução, é melindrosa e eventual decisão no sentido da suspensão do contrato pode afetar de forma substancial o interesse público. Não verificamos a presença do fumus boniuris. Em relação ao periculum in mora, somos também pela sua ausência, já que os contratos em questão foram supostamente assinados em 30 de abril de 2015, com vigência de 12 meses, estando longe, portanto, de qualquer possibilidade de prorrogação. Ante o exposto, em total consonância com o posicionamento da área técnica, estampado na MTP 736/2015, voto da seguinte forma: A. Pelo conhecimento e recebimento desta representação na forma dos artigos 177, concomitante 181, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, aprovado pela Resolução TC 261/2013. B. Pelo indeferimento da medida cautelar pela não verificação de fumus boniuris e do periculum in mora do caso vertente. C. Seja cientificada a empresa representante o teor dessa decisão, conforme o comando previsto no artigo 307, parágrafo 7º do Regimento Interno. P. Pela notificação do representado, para que nos moldes do artigo 127, parágrafo 4º da Lei 621/2012 e artigo 307, parágrafo 3º do Regimento Interno, se pronuncia acerca da decisão no prazo improrrogável de 10 dias. Seja determinada a tramitação do feito sob rito ordinário, assim que escoado o prazo referido no item D deste deciso, a fim de que essa Corte de Contas proceda à devida análise de mérito
da representação. Processo 9152-2013. Pela ordem, conselheiro. Não, perdão, Vossa Excelência, é o próximo. Processo 9152-2013 trata-se dos autos de representação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Espírito Santo, Sindipúblico, em face do IEMA, em razão de possíveis ilegalidades cometidas pelos administradores do IEMA, na realização de contratação temporária para execução de serviços públicos de caráter permanente, em observância ao artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal. A primeira Secretaria de Controle Externo, por meio da MTP 597-2013, folha 3947, manifestou-se no sentido de não recebimento da documentação como representação, face à ilegitimidade do Sindipúblico para a representação no caso em tela, em razão da situação não se amoldar ao artigo 99, parágrafo 1º, inciso 9 da Lei Complementar 621/2012. Restaria, portanto, averiguar a possibilidade do recebimento da documentação como denúncia, na forma do artigo 93 do Regimento. De fato, não há nos autos elementos fáticos e jurídicos para o regular recebimento e processamento da presente documentação, seja como representação, seja como denúncia, o que na forma do artigo 93 e 94, inciso 2 da Lei Orgânica dessa Corte, leva ao não atendimento do requisito de admissibilidade. Ao final, além de sugerir o não recebimento da documentação e o monitoramento dos fatos por parte dessa Corte de Contas, opina a área técnica por notificar o gestor com determinação de realização de concurso público. Quanto a esse último ponto, qual seja o opinamento pela notificação do gestor e determinação de realizar concurso público, não entende esse julgador que o mesmo mereça ser acolhido, no momento em que não se recebe a documentação por ausência de requisito de admissibilidade, referente à falta de indícios materiais de irregularidade. Não há que se adentrar à análise de mérito da questão de fundo. Por comungar em parte com a manifestação da primeira Secretaria de Controle Externo e do Ministério Público de Contas, parecer do Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, voto nos seguintes termos: pelo não conhecimento da presente representação, em face do não atendimento do requisito de admissibilidade, disposto no artigo 94, inciso 2 da Lei Orgânica do Tribunal. Havendo divergência, coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto, conselheiro Abudirbe. Com o relator. Conselheiro João Luiz. Acompanho o relator. O processo 4105 houve sustentação oral. Processo 11.236/2014. Os autos tratam de representação encaminhada por técnicos deste Tribunal de Contas, apontando irregularidades quando da auditoria realizada no município de Mantenópolis, na execução dos contratos de transporte escolar dos alunos das redes pública municipal estadual de ensino, decorrente do Programa Presencial 08/2014. Eu estou retirando o processo de pauta para instrução complementar, já vista a mudança do quadro fático, pois verificando nos autos e diligenciando,
junto à Secretaria de Educação do município, se depreende que o contrato área exame não está mais vigente, restando prejudicadas a análise cautelar. E, por último, processo 2404, Câmara Municipal de Muniz Freire, prestação de contas anual, exercício 2011. Responsabilidade João Batista Ferreira, presidente da Câmara, naquele período. Destes autos, há pedido de sustentação oral. Porém, como está sendo nele discutida a executoriedade, a Lei Municipal 2212/2011, nos termos do artigo 176 da Lei Complementar 621/2012, remeto os autos para julgamento do plenário, devendo sua defesa oral lá ser procedida. É só. Conselheiro Sérgio Borges, relator. Processo 3950-2015, 5793-2015, 7408-2015, arquivamento. Processo 3070-2013, remeter ao plenário para apreciação do incidente de inconstitucionalidade. Projeto 2868, processo 2868. 2013, adiado. Processo 5421-2010, realizado primeiro pregão, adiado. Processo 6196-2010, realizado segundo pregão, adiado. Processo 11.168-2014, deferir parcelamento em 3 parcelas, após encaminhar ao NEC para elaborar a ITC. Processo 9829-2015, conhecer e indeferir medida cautelar, dar ciência, notificação, prazo 10 dias, submeter ao rito ordinário. Processo 9152-2013, não conhecer, dar ciência, arquivar. Processo 4105, sustentação oral realizada, retirada de pauta. Processo 11236-2014, retirado de pauta. Processo 2404-2012, remeter ao plenário para apreciação de incidente de inconstitucionalidade. Concedo a palavra ao conselheiro João Luiz Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, processo 3139-2014, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Domingos Martins, prestação de contas anual, exercício 2013. Responsável, Adeval Irineu Pereira. Voto por considerar regulares as contas, dando quitação responsável, após arquive-se. Processo 2688-2014, Instituto de Previdência e Assistência do município de Alegre, prestação de contas anual, exercício 2013. Responsável, Leila Maria Donato Coelho. Voto por considerar regular com ressalva a prestação de contas, com determinação para que o passe a fornecer ao atuário base cadastral atualizado nos termos da portaria do Ministério da Previdência Social 403/2008, dando-se quitação responsável após arquivos. Nesse caso, presidente, a instrução técnica conclusiva, ela fala em regular com ressalva, com recomendação, mas por força do artigo 86
da lei orgânica, que prevê que nos casos de regular com ressalva tem que ser determinação, eu apliquei a determinação. Então, só é uma divergência, mas eu acredito que tenha sido um erro material na hora da elaborar a instrução técnica. Os processos seguintes são atos de pessoal, admissões na Prefeitura de Aracruz, todos com voto pelo registro. Interessados: Rafaela Rodrigues Gomes da Vitória, Calícia Auer Xavier, Wagner Gaspar Dadalto, Sueli Favaro, Daniela Nunes Deoclésio dos Santos, Priscila de Oliveira Santos, Ariane Pereira Nicole, Guilherme Amparado Otaiano, Paulo Roberto Vicentim, Simoni Correia Chagas, João Paulo Leco Pessotti, Lincoln César Liucci, Wesley Milbrates Polésio, Ismara Della Barba de Lunardi, Letícia Carvalho Viana, Letícia Ricato Bragato, Ana Carolina Perucchi, Adinaldo Bento da Silva, Marilene Aparecida Márcio da Silva, Joyce Wani Módulo Avancini, Maria do Carmo Gonçalves Pinto, Heloísa Aparecida dos Santos Zampieri, Cleidiane Oliveira da Silva, Jaqueline Gomes Santana dos Santos, Juliana Cristina Wendler Alves, Marilda Vieira Auer, Fabiola Machado, Amanda dos Santos Pereira, Adriana Coutinho Lemos, Franciele Martins de Oliveira, Bianca Lourenço Alcuri, Natália Pinheiro da Silva, Flávio Gonçalves da Silva, Thaís Correia Tinoco, Ana Luzia Rocon Luque, Camila de Alcântara Almeida Pavalli, Diego Gai Garcia, Edmar Francisco Nunes, Chaiane dos Santos e Márcio Salles Loureiro. Os processos seguintes são aposentadorias no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, com voto pelo registro. Interessados: Maria José Escabelo da Silva, Elisa Moraes dos Santos, Modestina Fonte Boa Lira. No Instituto de Previdência do município de Linhares, aposentadoria de Ana Luísa Stefanelli do Couto, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores de Vila Velha, aposentadoria de José Francisco de Souza, registro. Na Prefeitura Municipal de Aracruz, aposentadoria de Maria Helena Carlos Guache, registro. Na Prefeitura de Cariacica, aposentadoria de Shirley Maria Valentim Paulo, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, pensão de Maria Alice de Almeida Camargo, registro. E, por fim, no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vila Velha, pensão Maria de Andrade Pereira, registro. É só, presidente. Conselheiro Júlio Lovati, relator. Processo 3139-2014, regular com quitação arquivar. 2688-2014, regular com ressalva, determinação a arquivar. Os demais proclamam o resultado na forma relatada. Agradecendo a proteção de Deus, nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco a próxima, que será dia 4 de novembro, quarta-feira, às 10 horas. Está encerrada a sessão.